Venha aprender a fazer essa animação incrível no After Effects. Fala pessoal, beleza? Quem tá falando é o Alisson e no tutorial de hoje vamos animar esse hambúrguer aqui que eu baixei gratuitamente do Freepik. Vou deixar o link na descrição para que você também possa baixar e acompanhar o tutorial, beleza? Um ponto muito importante para a gente iniciar toda a nossa animação é primeiro separar as camadas. Exatamente, a gente vai então aqui desabilitar tudo que não precisamos usar aqui. E a gente vai abrir aqui a camada no painel das layers, né, das camadas propriamente dito. O que eu vou fazer para ficar mais fácil aqui para a gente separar todos esses elementos, tá? Eu vou entender quantos elementos eu tenho aqui e vou criar uma camada para cada um. Se eu vou fazer dessa forma aqui, de selecionar todos eles e colocar um Release to Layers, ele vai acabar atrapalhando um pouco, porque ele vai pedir para fazer um por um, mesmo selecionando todos, tá? Então, no caso, eu vou criar uma camada fora dessa daqui, para cada objeto desse, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter uma para o pão, uma para cada cebola, né? Uma para cada tomate, uma para o alface, uma para o queijo, carne, queijo e pão de novo. Então a gente só simplesmente arrasta tudo aqui. Depois eu vou separar certinho as cebolas em unidade, tá? Porque elas estão todas juntas aqui, tá? Então são 3, 1, 2, 3, então o tomate vem aqui na camada 10. Tomates são 2, né? Então o alface vem na camada 8, o queijo na 7, carne na 6, outro queijo na 5 e o pão de baixo na 4, tá? Tudo isso aqui de baixo eu posso deletar. Como é que funciona? Aqui dentro eu tenho um grupo, certo? Então eu tenho aqui os 3 anéis de cebola. Como é que eu vou separar eles aqui? Eu vou simplesmente manter a ordem que eles estão. Então esse primeiro, ele vai manter nessa camada. Esse segundo aqui eu vou jogar para a camada 12 e o terceiro eu vou jogar para a camada 11. Então a gente tem os 3 anéis de cebola todos separados de maneira correta. Vou fazer a mesma coisa com o tomate. Então vou pegar aqui o tomate de cima, ele vai manter na camada de cima, né? O de baixo eu vou jogar para a camada de baixo aqui. E o restante está tudo ok. Aí aqui agora é uma parte que é muito importante fazer, não é uma obrigação, mas como tem poucas coisas, né? Eu acho que talvez não precisaria, mas se você preferir, pode nomear cada layer aqui com o respectivo nome de cada parte do hambúrguer aqui pra gente não se perder depois na animação do After, tá? Eu vou renomear tudo aqui rapidinho e já volto. Beleza, eu renomeei de uma forma que eu realmente uso aqui para trabalhar com algumas coisas, né? Então é uma forma que eu entendo aqui, ó. A forma de salvar é a mesma, padrão, tá? Eu vou salvar como, para ele não substituir o arquivo original que a gente baixou do Freepik. Eu vou criar uma pasta aqui chamada animação. Dentro dessa pasta eu vou deixar o arquivo do hambúrguer, tá? E agora a parte do Illustrator está totalmente concluída. Te vejo no After Effects. Pessoal, agora aqui no After Effects é muito simples, tá? A gente criou uma composição nova, vou simplesmente clicar 2 vezes aqui nessa parte e eu seleciono o arquivo Illustrator que a gente acabou de salvar, beleza? Um ponto importante é clicar aqui no Footage e colocar em Composition Retain Layer Size e a gente importa. Feito isso, é só dar 2 cliques aqui na composição, nesse ícone coloridinho que ele criou aqui. E a gente tem então o hambúrguer todo nomeado da mesma forma que a gente fez no Illustrator. O primeiro ponto que eu vou fazer aqui é selecionar todo o conteúdo do hambúrguer ali no meio, tá? E vou esconder ele clicando nesse olho aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o pão de baixo e de cima, com o Ctrl selecionado, né? Vou apertar P, que ele vai abrir aqui as propriedades de posição para mim. Em 1 segundo, ou melhor, em 2 segundos eu vou marcar essa posição inicial deles. Em 1 segundo eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu grid proporcional e eu vou arrastar esse de baixo aqui e o de cima um pouco aqui também para a gente ficar com ele centralizado, tá? A distância aqui, ó, a distância que a gente tem aqui e aqui. E aqui no início eu vou selecionar os dois e arrastar para baixo. Então o que eu tenho aqui? Essa animação que a gente vai polir depois, tá? Tem essa animação aqui. Já posso até inclusive trabalhar um pouquinho nessa animação. Vou selecionar todos os keyframes, habilitar aqui a edição de curvas, apertando F9.
E eu seleciono aqui o editor de gráfico, tá? É bem simples aqui, o que a gente vai fazer é selecionar todos os pontos, clicar nesse último com o Shift e arrastar o máximo que ele vai aqui para a esquerda. Então, a gente já tem esse tipo de animação aqui, ó. Muito mais suave, muito mais atrativo, né? Muito mais interessante da gente apresentar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar novamente todas as camadas do meio. A gente tem isso aqui e é bem simples o que eu vou fazer aqui, ó. Em 1 segundo eu vou deixar todas elas iniciando aqui nesse 1 segundo, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar P nelas e aqui nos 2 segundos eu vou marcar essa posição e aqui em 1 segundo eu vou colocar todas elas aqui atrás do pão de cima, tá certo? Porque aí eles vão fazer esse movimento aqui. Só que vai ficar muito mais interessante, tá? A gente tem esse tipo de animação. Vai ficar muito melhor isso daqui. O que acontece? Eu vou aproveitar e fazer também a parte da escala. Vou selecionar todos aqui, vou apertar Shift S. O Shift é para a gente manter a propriedade anterior, no caso a posição, tá? Manter aberto aqui só. Nessa daqui do final, eu vou deixar a escala, vou marcar aqui, ele vai marcar para todos, vou deixar em 100. Na do começo, como a gente pode ver aqui, que tanto o queijo e o alface eles saem aqui para as laterais do pão, eu vou diminuir um pouco. Eu vou apertar um Ctrl R aqui, vou só puxar uma réguinha aqui, para a gente entender que tem que deixar menor que isso. Eu vou fazer isso aqui com o Shift, ele diminui todos proporcionalmente, tá? Feito isso, então eu selecionei todos os keyframes, apertei F9 e eu vou vir no gráfico de velocidade aqui. Eu seleciono novamente o último ponto, que na verdade vai selecionar o último de todos, de 2 parâmetros, né, de posição e escala. E faço a mesma coisa, Shift e arrasto para a esquerda até o máximo. Então a gente tem isso aqui agora. Agora a gente vai deixar isso muito mais interessante, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar aqui, ó, esse é o queijo, certo? Ele vai ser o primeiro de todos que a gente vai ter aqui, que vai aparecer. Eu vou selecionar, então, da carne em diante até a cebola ali. Eu vou segurar o Alt, vou apertar o Page Down 3 vezes, ó, 1, 2, 3. Ele vai fazer esse movimento para mim. Eu vou agora segurar Ctrl e clicar nessa última camada aqui que a gente tem selecionado e fazer novamente o Alt e 3 vezes o Page Down. Eu vou repetir isso para todas, até na última ali. Feito isso, a gente tem aqui então essa escada de camadas, tá? Então a gente já tem esse tipo de animação. Ele aparece um por um, tá? E agora, para a gente juntar tudo isso e formar o hambúrguer literalmente, né? Eu vou selecionar novamente aqui todas as camadas que correspondem ao recheio do hambúrguer. Eu vou apertar U, que ele vai abrir aqui então a parte de keyframes que a gente já tem marcado, tá? A gente tem isso aqui. Eu vou vir aqui nos 3 segundos, eu vou marcar novamente o de posição. E quando eu marco para um, ele marca para todos. Eu tenho a posição deles marcada e eu vou avançar novamente mais 1 segundo. Então aqui no 4 segundos eu vou juntar um pouco mais todos esses elementos aqui que a gente tem, para parecer mesmo que eles estão tocando um ao outro, né? Então a gente vai fazer o seguinte. O alface e o queijo aqui são um dos que estão mais centralizados. Eu seleciono o alface, eu vou arrastar ele um pouquinho aqui para baixo para ele encostar um pouquinho no queijo. Eu vou fazer isso um por um, tá? Quando for igual, a gente pode jogar eles mais parecidos aqui assim, ó, juntos, né? No caso da cebola também, vou jogar todas elas aqui. Então, pode espaçar um pouquinho, não tem problema. A carne eu vou subir um pouco também aqui para ficar bem interessante. Esse outro queijo a gente vai subir também. Tá vendo que a gente tem um sanduíche aqui bem centralizado? Se vocês forem ver aqui, ó, no nosso grid proporcional, o centro é aqui. Tá? Ainda assim dá para centralizar mais. O que eu posso fazer para melhorar tudo isso? Posso selecionar todos eles, como eles já estão com os keyframes todos ajustados, né? Eu posso simplesmente, deixa eu ajustar aqui o queijo aqui também. Não, ele está tudo certo. Seleciono eles aqui e posso simplesmente subir um pouquinho para ter eles centralizado de fato. Então eu tenho aqui, ó, tá vendo a distância que eu tenho aqui desse risco e aqui também? Então a gente está com
os elementos bem ao centro. E a mesma coisa eu vou fazer com os pães agora. Eu vou voltar para os 3 segundos, onde está tudo aberto aqui, vou selecionar o pão de cima e o de baixo, apertar P, para ele abrir as propriedades de posição. Enquanto isso eu vou fechar as propriedades dos outros ali, só para não atrapalhar, vou selecionar eles e apertar U. Eu vou marcar então as posições dos 2 pães aqui que a gente tem, e vou avançar aqui. Deixa eu ver se era nessa posição mesmo, na verdade é aqui em 3 segundos. Eu vou jogar o keyframe deles aqui, ó. E aí, em 4 segundos, eu vou simplesmente trazer os 2 pães mais para cá, como se eles estivessem fechando mesmo o nosso sanduíche, tá? Se tiver aí de uma forma que para você não esteja tão interessante, não esteja exatamente no centro, que nem aqui a gente vê a pequena distância que ele tem aqui e aqui tem uma distância maior, você pode simplesmente selecionar tudo com a agulha no tempo final, aqui onde a gente marcou os últimos keyframes de todas as camadas, tá? E arrasta para baixo até ele centralizar. Aqui então ele centralizou tudo pra gente, tá? E a gente consegue ver todos os elementos, tomate, alface, cebola, queijo, enfim, tudo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente pode abrir todos os keyframes aqui novamente, o que eu costumo fazer para garantir mesmo, aperto F9 novamente, ele vai resetar aqui os padrões originais do nosso gráfico de velocidade, mas eu seleciono tudo e faço aquele mesmo parâmetro que tinha feito antes. Eu clico e arrasto aqui para a esquerda no máximo para eles ficarem com esse aspecto aqui. E a gente tem esse tipo de animação. Viu? Ele fechando. Agora para ficar mais interessante, né, porque está saindo de trás ali do pão, para a gente andar mais um passo aqui na nossa animação, a gente cria uma máscara aqui nesse pão. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no tempo final mesmo, vou só desabilitar os gráficos e tirar aqui as réguas para não atrapalhar, né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente desenhar um shape aqui mesmo, pode ser até um retângulo, que ele tenha a mesma espessura do pão. Eu vou desenhar ele bem para cima lá mesmo. Prefiro fazer dessa forma. Ctrl Alt Home para ele definir a posição inicial ali. Eu só preciso ajustar aqui. Por isso que eu estou estranhando, não estava no meu padrão de workspace aqui. Eu vou mexer no anchor point dele, eu vou deixar ele aqui no meio, centralizado embaixo, e aí eu posso aumentar ele tranquilo aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Esse shape layer, ele vai ficar... Pode ficar aqui mesmo, só que ele vai servir de máscara para os outros objetos. Um ponto importante, clica no Shape Layer e associa ele com esse Parent Link aqui ao pão de cima, que no caso aqui é o pão 1, porque ele vai mover junto, tá vendo? E como todos os elementos saem de dentro do pão ali, ó, ele vai esconder. Agora que vem o ponto muito legal. A gente vai selecionar todos os elementos que são o recheio aqui do lanche, exceto o pão 1 e o 2, né? E ao invés de clicar nesse ícone aqui, a gente vai clicar nesse de dentro aqui, ó, que é o Track Metal, que ele vai associar ele vai usar isso como máscara para aparecer, só que tá ao contrário, tá vendo que ele tá aparecendo em cima? É bem simples, clica nesse ícone aqui do lado e marca essa caixinha e pronto. Ele inverteu aqui pra gente essa parte da máscara, tá? E agora já temos essa animação aqui. Beleza? Ficou muito bacana, a gente pode compor ali um background, um fundo ali para ficar mais interessante, tá? Eu vou apertar U para aparecer os keyframes aqui, porque eu achei que ele tá um pouco lento de animação. Então a gente pode acelerar um pouco mais aqui esse fechamento aqui. Eu vou reduzir um pouco esses keyframes, selecionar todos eles e arrastar um pouquinho aqui. Podemos fazer uma animação também diferente, tá? A gente pode selecionar todos esses últimos keyframes aqui, apertar F9, só os últimos para ele resetar aqui essa parte, dá um zoom nessa parte aqui, ó, seleciona esse aqui, o penúltimo, e com o Shift clica e arrasta para a direita. Lembrando que é importante selecionar assim, com a caixa de seleção, porque se você seleciona aqui, você vai selecionar um só, tá vendo? Ele está mexendo um só. Então sempre seleciona assim quando você quer mexer em mais de um keyframe, tá? Seleciona dessa forma aqui com esse box. Então a gente tem essa outra animação aqui no final. Ele fechou. Agora, a gente, para finalizar, podemos
criar um sólido aqui, né? Um sólido branco mesmo, só para compor aqui esse cenário. Fecha ele mais ou menos aqui. Criar um novo sólido. Pode ser esse amarelo, só que eu vou deixar um pouco menos saturado, né? Para ficar um amarelo um pouquinho mais suave. Na verdade, a gente pode até inverter isso aqui, né? Nesse pão de baixo, podemos aplicar um efeito. Eu vou colocar aqui, no caso, um Drop Shadow e deixar ele bem alinhado aqui para baixo, que é em 180 graus. Vou tirar um pouco a distância, vou deixar ele um pouco mais próximo aqui, para ele ficar de fato uma sombra de proximidade, né? Um pouquinho de softness aqui para ele deixar levemente suave, né? Deixar um pouco mais difuso. Só que aí tem um porém aqui. A gente viu que ele vem, ele abre. Só que eu não vou querer deixar essa sombra aqui, porque ele não está arrastando no chão. Então a gente vai fazer ele abrir. E aí, aqui no pão de baixo, eu vou ver onde ele começa a fazer a animação de volta. Vai ser onde a gente vai animar a opacidade dessa sombra, tá? No final aqui de tudo, eu vou deixar a opacidade em 50. E aqui nessa parte eu vou deixar ela em 0. Então, aqui a gente pode apertar U novamente, que ele vai abrir as propriedades da sombra pra gente, tá? Eu vou selecionar os dois keyframes, apertar F9 neles também, vir no gráfico de curvas e fazer o mesmo esquema. Eu vou selecionar o último ponto e arrastar ele para a esquerda, para a gente ter uma animação um pouco mais rápida aqui, de como se ele estivesse voltando para o chão, né? Então a gente tem esse tipo de animação. E aí a gente finaliza o nosso hambúrguer animado. Isso aqui a gente pode usar para várias coisas, pode ser um estudo também utilizado aí no seu feed do Instagram, pode ser usado para apresentar alguma entrada, né, uma logo aí animada também. E assim sai o resultado. Esse foi o tutorial de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, que ajuda bastante a gente desenvolver mais vídeos para vocês. Vai ter tutorial de várias coisas, de 3D também, de outro tipo de animação, vai ter tutorial de design, vai ter muita coisa aqui no canal, então se inscrevam, fique por dentro aí das novidades, e é isso. Um abraço e até a próxima.